Que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja com todo o povo aqui reunido, amém? Amém. Meus irmãos, é um prazer muito, muito grande estar aqui, por diversos motivos. Um deles é que hoje me faço acompanhado da minha esposa. E o tema é um tema muito, muito difícil. E estar acompanhado dela facilita, me ajuda. Setembro Amarelo. Que mês pesado. Eu não sei para os irmãos, mas para mim é sempre um mês muito difícil, muito pesado. E talvez você fique perguntar, mas por quê? Só por causa do tema? Bom, como eu falei, é bom estar aqui, rever algumas pessoas, conhecer o Thales, que eu só conheci o Thales pelo Instagram. E hoje já tive o prazer de abraçá-lo, de beijá-lo, de rever meu irmão, obrigado, de rever minha cunhada. E nós nos tratamos assim mesmo, realmente é irmão e cunhada. E voltar a estar junto deles é muito bom. Mas por que é pesado esse mês? E eu tenho alguns alívios, algumas gotas de alívio. Primeiro que para mim é estranho pensar no mês chamado Setembro Amarelo, para lembrar que existe um negócio chamado suicídio. É estranho porque nós vivemos uma média de 38 suicídios por dia no Brasil. São mais de 13 mil suicídios por ano. E o Setembro Amarelo, ele começa porque um jovem, ele se suicidou dentro de seu carro, que ele acabara de reformar e pintar na cor amarela. E como no dia 10 de setembro, a pastora bem falou, já era o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, juntaram as duas coisas e começaram o Setembro Amarelo. E aí eu fiquei a pensar, por que somente o Setembro Amarelo? A gente devia ter Janeiro Amarelo, Fevereiro Amarelo, Março Amarelo, Abril Amarelo, e tudo quanto é mais de coisas amarelo. Porque 13 mil pessoas morrem por ano, mas a gente não tem os relatos completos. Eu, há um tempo atrás, fui para um lugar chamado Duas Pedras, lá no sertão de Pernambuco. Não tem água. Se não tem água, pensa em médico. Não tem. Pensa num cemitério onde as pessoas morrem, se cava uma cova rasa, bota areia e enche de pedra em cima, que é para os bichos não comerem os restos mortais. É assim lá. Lá não tem relato de suicídio. Ah, o fulano se matou, só quem sabe é a cidade. Não entra nessa estatística. Outro lugar chamado Tabocas, sertão de Pernambuco, mesma coisa. Não tem relatos, não entra nessa estatística. E muitos outros lugares do nosso Brasil afora, isso acontece e não entra nessa estatística. Existem muitas pessoas passando por essa dificuldade. Mas, meus irmãos, talvez você vá dizer, mas pastor, quem tira a própria vida é porque não tem temor de Deus. Porque se temesse a Deus, pastor, se lesse, conhecesse as Escrituras, se tivesse fé, pastor, jamais faria um negócio desse. Não é possível porque vai para o inferno. Bom, eu não consigo julgar assim. Agora, deixa eu abrir meu coração e falar para vocês do meu lugar de fala. Eu sou um suicida que deu errado. Pela graça e misericórdia de Deus, dei errado. Por 2 vezes. Deus teve misericórdia e eu dei errado. Deus mandou 3 homens na minha casa, no momento em que eu estava com a faca cortando os pulsos.
E talvez você vai falar, pastor, você não tinha fé? Irmão, muita fé. Temor e tremor diante do Senhor. Você não conhece a Bíblia? Já li ela toda algumas e algumas vezes. Tem um medo de Deus e da sua mão tremenda. Mas diante da dor consumidora, diante da dor que arrebata, diante da dor que toma todo o ser, a consciência se esvai. E quando não se tem mais a consciência, quando você não sabe mais aonde estar e por que está, e aonde você quer chegar, essa dor, ela vai e toma todo o ser, e talvez a maioria das pessoas vão falar, só quero me livrar dela. Se você perguntar àqueles que tentaram e deram errado, eles só queriam me livrar da dor. Eles não eram incrédulos, não era ausência de Deus, não tinha falta de fé. Talvez o que faltou foi alguém para falar, não faz! Ou alguém para chegar, como chegaram em mim, 2 homens com mais de 100 quilos, e me agarraram e me seguraram e lutaram verdadeiramente comigo para tirar a faca da minha mão. Eu posso falar para vocês que eu não tenho nenhuma falta de fé. O Eliseu, a Lari, que já me conhece há mais tempo, acompanharam minha caminhada. Meus irmãos, a dor é insuportável. Alguém aqui já teve cólica frênica, chamada cólica renal? Alguém já teve? Levanta a mão assim para mim. Alguém já teve? Que bom que vocês nunca tiveram. Eu tive essa bendita ou maldita cólica. E a minha cólica foi tão grande que eu fui parar no centro cirúrgico, pastor, para botar um negócio chamado duplo J. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas se o médico fala para você assim, vamos botar um duplo J, irmão, levanta aí, ó, corre. Corre, irmão. Foi 1 semana urinando sangue. Eu não tinha posição. Em pé doía, de joelho doía, sentado doía, deitado doía, de cócoras doía, de lado doía, e tudo que eu fazia doía, e eu não tinha posição com esse negócio. Pensa numa semana sem dormir. Senta, não consigo. Deita, não consigo. Ajoelha, não dá. Abaixa, não dá. Dói demais. Dói demais. A dor era tanta, irmãos, para expelir uma bendita de uma pedrinha, que por vezes chegava quase a desmaiar, perdia a consciência. Que pedrinha maldita! E com esse tal do duplo J, olha, os médicos vão dizer que essa dor supera em muito a dor do parto. Relatam que ela chega a se assemelhar à dor de quem tem mais de 60% do seu corpo queimado. Pensa num negócio desse, irmão, 60% do corpo queimado. E eu não sei se vocês já tiveram a felicidade de visitar o CTQ, o Centro de Tratamento de Queimados. Tem muitas pessoas lá que precisam da nossa visita. Precisam que a gente se mova na direção delas, porque elas estão à beira do suicídio. De tamanha dor física, elas desejam a morte. E no CTQ tem um negócio chamado hora do banho. E eles pegam as pessoas com o corpo todo queimado, botam numa maca de tiras e mergulham ela na água e vem com uma escova esfregando, porque precisa tirar aquela casca toda para que a pele possa se renovar. E aí a pessoa sente tanta dor que ela desmaia. Não tem analgésico. É só dor. A dor para expelir essa danada dessa pedrinha nos rins se assemelha a essa. É terrível. Agora pensa juntar essas duas dores, irmão. Pensa multiplicada ela. Só que não é uma dor no físico, é na alma. Não é uma dor que acontece na pele, mas acontece num lugar que você nem sabe onde é. Acontece num lugar que na maioria das vezes você não consegue nem acessar. Eu costumo brincar com o nosso psicólogo, que é o mesmo meu da minha esposa, com o Dr. Robson, que quando eu saio de lá, ele tem que procurar um para ele,
Ele encerra a agenda e fala, deixa eu achar um para mim aqui, que eu preciso que o Douglas saia daqui agora, eu preciso que alguém chegue lá. Porque a dor da alma ela é tão grande que quando acessada, ela se abre de um modo que ela expõe todo o sentimento. E nesse todo o sentimento, as dores são aliviadas, as angústias são diminuídas, o processo de cura é retomado, você passa a enxergar saídas e lugares aonde antigamente você só via dor, e a loucura que te toma recebe sanidade. É nesse lugar aonde podemos parar e refletir. Mas para pensar nesse Setembro Amarelo, eu preciso pensar numa coisa que é a mais importante de todas, que é a vida. Por sinal, o livro das leis, ele diz que não existe diferença entre pecados. Porém, se for para salvar uma vida, você é compreendido. E aí quando você pega essa fala de um dos sábios israelitas, você começa a pensar que a vida ela tem um valor imensurável, que não consegue ser medido. E por não conseguir ser medido, ela é o principal fato da nossa existência. A minha vida só tem sentido porque eu posso chegar aqui, sentar com vocês, falar com vocês, cumprimentar vocês, abraçar vocês, ouvir vocês, ver vocês, e a minha vida ganha sentido. Então eu preciso entender que a vida, ela é o maior e principal bem que nós temos. E para entender isso melhor, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, no versículo 16. 1 João, capítulo 3, verso 16. O título dessa mensagem era o poder da vida, o poder de viver é gerar vida está no corpo de Cristo. O poder de viver e gerar vida está no corpo de Cristo. E eu queria te convidar a ler junto comigo o texto de 1 João 3,16. Nisso conheceremos, vamos juntos? Nisso conheceremos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos orar? Santo de Israel, bendito sejas tu, Deus, Rei do Universo, por esse dia. Bendito sejas, Deus, porque o Senhor moveu os céus para que esse momento acontecesse. Muito obrigado, Deus. Te peço que a sua palavra venha e produza o efeito a qual ela é mandada em nossos corações. E que saiamos daqui com a certeza que o Senhor é o dono da vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra diz que nisso conheceremos o amor, porque Cristo deu a vida por nós. Só que Cristo deu a vida por nós lá na cruz. Mas o texto vai continuar dizendo que devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas essa parte aqui não é que nós devemos ir para a cruz pelos nossos irmãos. Mas dar a vida pelos nossos irmãos muitas vezes é ouvi-los. Outras vezes é abraçá-los. Outras vezes é observá-los. Outras vezes é estar disposto a caminhar junto com eles. Mas eu não sei o que falar, pastor, não estou falando para você falar nada. Já teve uns amigos, na hora da crise, sentaram do lado dele, passaram 7 dias sem abrir a boca. Depois não importa o que eles fizeram um monte de coisa. Mas 7 dias sem abrir a boca. Talvez caminhar junto vai salvar essa vida. Já pensou, meus irmãos, quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo hoje depressões e angústias terríveis? Já pensou que na escola, no trabalho, na vizinhança, na família, na igreja, tem pessoas que talvez você fale, fulano não, fulano é muito animado,
fulano é muito extrovertido, mas aquele fulano muito animado, muito extrovertido, ele está mascarado, ele está com uma máscara, mas por dentro, o fulano muito animado, muito extrovertido, está totalmente destruído. Talvez excesso de alegria seja sinal de depressão. Conheci alguns. Ninguém consegue ver a dor da depressão. O depressivo se torna invisível. O ansioso se torna rejeitado. E nós não nos movemos em direção a ele. Nós precisamos olhar e entender quem somos nós diante dessa luta chamada depressão e ansiedade. E eu quero narrar e contar uma história. Nosso sermão hoje vai falar sobre 3 personagens, 3 personas. E a primeira persona que eu quero falar com vocês, o primeiro personagem que eu quero falar com vocês, são os abutres. O abutre é um bicho muito legal. Ele limpa a natureza. O animal morre, fica a carcaça lá, o resto, o abutre desce e come tudo aquilo ali, fica só o ossinho. Limpa tudo. É considerado o lixeiro da natureza. O problema é que o abutre se alimenta de morte. Para o abutre comer, algo tem que morrer. E pasmem, meus irmãos, existem pessoas que são como abutres. Eles se alimentam da morte, por vezes da dor do outro. Já viu aquela expressão quando fala assim, fulano está com dor, o outro fala, bem feito. É mesmo? Será que quando você peca e vai pedir perdão a Deus, Deus fala, bem feito, vou te perdoar não? É assim que funciona? Mas a gente ouve isso. Infelizmente nós temos abutres. Sempre existiram e sempre vão existir. Aqueles que se alimentam da morte, da dor, da fraqueza. Gente que busca na dor alheia alimento para que possa ser grande, para que possa ser notado ou para que possa apenas satisfazer o seu ego. Pessoas que ao invés de estenderem as mãos, soltam frases e palavras que matam mais do que lâminas e armas de fogo. Talvez você já tenha feito isso ainda que sem querer. Fulano está depressivo, irmão. Vamos orar por ele? Eu não, isso é coisa do demônio. Depressão é do demônio. Meu irmão, fulano está vivendo um momento de ansiedade. É falta de oração, não vai falar para ele orar. Se ele tivesse com a vida ocupada igual a minha, meu irmão, ele não ia ter tempo para isso não. Manda ele orar. Orar que Deus cura. Irmão, eu estou precisando da sua ajuda, porque eu descobri que o fulano lá, rapaz, ele não está vindo na igreja, ele não está indo trabalhar, ele não está nem tomando banho direito. E a gente precisa ir lá na casa dele, orar com ele. Meu irmão, se ele não tem fé suficiente para Deus curar, não vai ser eu que vou lá, não. Isso é falta de fé, irmão. Manda ele se ajoelhar, manda ele orar. Manda ele procurar alguma coisa para fazer, ocupar a mente. Isso é palhaçada. Eu já ouvi isso. Mas Jesus já denunciava esse espírito farisaico. Lá em Mateus 23, 4, Deus fala assim, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põe sobre os ombros dos homens. Eles não aguentam carregar. Vocês e eu não aguentamos carregar alguns fardos que por vezes colocamos em cima de pessoas que já não estão aguentando ficar de pé. Mas nós atamos fardos e colocamos ali. É incrível como desprezamos a dor do outro, como ignoramos o outro, a ponto de achar que é exagero ou fingir que nada está acontecendo. Eu sei que o fulano está depressivo. Irmão, beleza? Como é que está? Aí, vou embora, sigo o meu caminho. É mais fácil. Ignorar a dor é tão saboroso para os abutres como devorar uma carne podre.
É como, meus irmãos, alguém quebrasse a perna e chegasse aqui na igreja de muletas com a perna engessada. E aí você olha para aquela pessoa e fala: que é isso aí? Vai falar: ih, rapaz, estava jogando futebol, e aí o Eliseu veio, deu um carrinho, quebrou minha perna. Ei, palhaçada, frescura. Quebrou nada não, pode tirar esse gesso aí, pode largar essa muleta, vamos embora. Mas rapaz, não pode, está quebrado, está doendo. Não está doendo nada não, isso é palhaçada, isso é frescura, isso é falta de fé. Se tu tiver fé, igual um grão de mostarda, tu vai dizer: osso cura, e o osso vai curar na hora. É mais ou menos isso. Só que nós fazemos isso com a alma do outro, com a dor do outro, com a depressão do outro. Não dói em mim. Eu não estou vendo o gesso. É só emocional. E emoção é falta de ocupação. Se tivesse ocupado. D.L. Moody, um grande autor americano e cristão, ele diz uma coisa muito interessante. A igreja é o único exército que atira nos seus próprios soldados feridos. Já parou para pensar nisso, irmãos? O outro está caído e eu estou pisando. O outro está caído e eu estou ignorando. O outro está caído e eu não estou nem aí para a dor dele. Na maioria das vezes temos feito isso. Agidos como abutres famintos da dor do outro. Agindo como abutres famintos de ver o outro mal. Agindo como abutres que deseja a desgraça para que eu possa ter alimento. É sério mesmo, irmão, que a dor do outro não dói mais em você? É sério mesmo? Porque se isso é sério, eu vou te lembrar um texto que a palavra de Deus nos fala. Ele fala assim, vocês vão lembrar o autor, eu não sou muito bom desses autores não, pastor, sabe? Assim, eu esqueço com uma facilidade, pastor. Mas esse texto diz mais ou menos assim: aquele que pensa estar de pé, como é que fala mesmo? Resta, cuide-se o quê? Mas ele fala aquele que está de pé? Que pensa estar de pé. Às vezes a gente pensa: isso nunca vai acontecer comigo, na minha casa? Ah, não vai não. Você pensa estar de pé. E se é sério que a gente não olha mais para o outro, se é sério que a gente prefere se calar ao invés de tratar, se é sério que a gente prefere a indiferença ao abraço, a minha pergunta é: será que você não está sendo um abutre para essa pessoa? Será que você não está sendo um abutre na sua igreja? Eu vou dizer mais, meus irmãos: o silêncio ele pode matar, mas a indiferença proposital, ela mata com certeza. Talvez, só talvez, nós tenhamos nos comportado muitas vezes como abutres. Fulano está tão mal, bem feito, mesmo merecer. Como fez por merecer? O que pode ter feito uma pessoa tão ruim, capaz de merecer uma situação dessa? Mas nessa história tem um outro personagem, uma outra persona, que ele é chamado de bom samaritano. Na história do bom samaritano, que todos aqui bem conhecem, passou vários religiosos, pessoas que estavam dentro das igrejas, pessoas que pregavam, pessoas que louvavam, pessoas que limpavam, pessoas que faziam toda sorte de obra dentro da igreja. Mas elas não olharam para o caído. E aí vem aquele que nem ia muito na igreja. Sabe aquele irmão que às vezes você acha que nem é crente? Fala assim: cadê o fulano? Ih, fulano não é crente não vem na igreja não. Que isso, mano? Fulano, fala, pastor, fulano já tem mais de um mês que nem aparece aqui. Fulano não é crente não. Rapaz, olha o que você está falando. Fulano, cadê tua Bíblia? Fulano não trouxe a Bíblia não. Falei para tu? Falei que fulano não é crente. Aí me vem esse, chamado de bom samaritano.
andando no caminho, e ele passa e ele tem um olhar mais atento do que o abutre, porque o olhar dele não é com os olhos, mas sim com o coração. O olhar dele não é com os olhos apenas, mas sim com a alma. E ele olha para aquele que está caído, ele olha para aquele que está aflito, ele olha para aquele que está em depressão, ele olha para aquele que está em ansiedade, ele olha para aquele que está na crise, que muitas vezes está do nosso lado e nós nem percebemos. Mas quando a gente olha com a alma, quando a gente olha com o olhar de Cristo, não tem como não perceber. E ele estende a mão, ele abraça, ele se propõe a ouvir, ele se propõe a estar do lado, ele se propõe muitas das vezes a apenas descer do seu lugar de glória e assentar-se do lado daquele que está depressivo, e ali ele fica por horas, dias, apenas sentado. E talvez você vá perguntar, mas pastor, eu não estou entendendo. Vou te dar um exemplo prático. Eu conheci uma irmã, que durante meses visitou uma jovem de uma igreja que estava em depressão. Essa irmã já era idosa, e ela não sabia cozinhar muito bem. Mas todos os dias, quando ela ia visitar aquela menina, ela levava uma sopa. E ela chegava lá, enquanto a menina comia aquela sopa, ela lia a Bíblia. E as meninas choravam juntos, aquela menina e essa irmã choravam juntos. E isso durou alguns tempos. Mas passou os anos. E aquela senhora foi envelhecendo e chegou ao ponto que ela não conseguia mais ir. Quando aquela senhora parou de ir, a menina começou a ir à casa daquela senhora. E alguns anos depois, essa menina testemunhou que ela só não cometeu suicídio em muitas e muitas noites, porque essa senhora, que não estava sobre os holofotes da igreja, que não estava nos altares, que não estava pregando, que não estava cantando, se dispôs a sair da sua casa, e sem saber fazer nada muito bem, mas fazia aquela sopinha, levava e sentava do lado, e lia a Bíblia, e chorava junto com aquela menina, foi quem a impediu de cometer suicídio. Isso é um fato real, irmãos. Isso não é uma história fictícia, não é algo que alguém inventou. Isso é a igreja se movendo em direção ao necessitado. Isso é a igreja se movendo em direção ao angustiado. É muito bonito bater no peito e falar, eu sou igreja, mas é muito feio falar, eu sou igreja, quando nada faço em direção daqueles que precisam. Porque um homem na Bíblia falou que a igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro, é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, ou então cuidar dos necessitados. Quando a igreja não se move em direção aos necessitados, a igreja perde o sentido. Quando a igreja deixa de ser o bom samaritano e quer aparecer nos holofotes, ela perde o sentido, porque Deus não te chamou para viver nos holofotes, Deus te chamou para abraçar, para cuidar e para amar pessoas que estão caídas e perdidas. O coração do evangelho, meus irmãos, está lá em Isaías 61:1, quando Cristo fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres, e me enviou a curar os corações quebrantados. Acabou? Acabou? Fulano está mal, bem feito. Fulano está mal, deixa ele lá. Francis Schaeffer, ele vai dizer que o mundo está faminto de explicações, não está faminto de explicações, mas de demonstrações de afeto, cuidado e amor. Bonhoeffer vai completar dizendo que precisamos um dos outros mais do que ousamos admitir. Sabe, irmãos, a gente talvez não saiba, mas grandes homens na história do cristianismo, e o maior deles, aquele a quem nos salvou,
passou por momentos assim. A história vai dizer que Cristo suou sangue. A história vai dizer que Cristo entrou num momento tão profundo de dor, que ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim, eu não estou aguentando essa dor. Homens como Elias, homens como Paulo, tantos outros. Será que depressão não dá em crente? Será que somos tão blindados como achamos que somos? Ser o bom samaritano às vezes não é barato. A minha primeira consulta eu estava mal demais. Eu já tinha tentado contra a vida, já tinha estado num lugar, numa ala psiquiátrica de um hospital, porque a gente é dado como louco, como doido. E aí eu liguei para uma pessoa e falei com ela assim: eu não estou aguentando mais. Me dá o telefone do seu psicólogo. Ela falou assim: espera um minutinho. E depois ela me ligou. Ela falou: já marquei com ele. Eu falei: eu não sei quanto é, não tem dinheiro. Ela falou: já paguei, você vai. Está marcado para tal dia, tal hora, você vai lá. E essa pessoa fez isso e pagou e custeou, e eu lá fui, faço acompanhamento até hoje, já tem 2 anos e meio? 2 anos e meio, e eu não abro mão mais de fazer acompanhamento psicológico. Mas talvez, meu irmão, amar, cuidar, talvez abraçar, significa tirar um dinheirinho do bolso. Pastor, não tenho dinheiro. O SUS tem psicólogo, tem psiquiatra. Talvez você precisa se dispor a sair da sua casa às 3 da manhã para poder ir lá marcar a consulta para o amigo, para o irmão, que não está conseguindo nem sair de casa às 10. Que por vezes não consegue levantar da cama. Sabe, irmãos, talvez você vai precisar investir um sábado da sua vida, um domingo da sua vida, para se dispor a ficar lá com ele, orando, lendo Bíblia, ficar quietinho do lado, sozinho, falando com Deus, pedindo, intercedendo pela vida daquela pessoa. A palavra de Deus vai dizer que se alguém te chamar para caminhar uma légua, para você fazer o quê? Se te pedirem a roupa, é para dar o quê? Se te pedirem a túnica, é para dar tudo. Sabe, irmãos, a pessoa está clamando e talvez você não está ouvindo. O bom samaritano não ouviu um grito desesperado, gritando: por favor. Ele apenas olhou. E a história vai falar que ele se dispôs, que ele cuidou naquele momento, que ele pegou, botou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, pagou e falou: cuida dele, o que mais ele precisar, daqui a pouco eu volto e pago. Hoje muitos estão caídos ao nosso lado, e nós não temos coragem de estender a mão. Quando eu falei para vocês que o mês de setembro, o setembro amarelo, ele mexe muito comigo, é porque eu vivi isso. É porque eu vivo isso com algumas pessoas. Algumas pessoas que por vezes nos ligam e elas estão numa depressão tão grande. Mulheres vivendo dores tão absurdas. Dores que doem na alma, e vocês, meninas, não conseguem falar com ninguém. Por vezes nem nós, maridos, conseguimos acessar esse lugar que tem dentro de vocês. E vocês sofrem ali calada. E aquilo ali vai remoendo, e ela vai ganhando força, e vai aumentando, e essa dor vai aumentando. Meninas, por favor, se cuidem. Procurem ajuda médica. Procurem um profissional de confiança. Homens, maridos, prestem atenção nas vossas esposas. Porque por vezes elas vão precisar de um incentivo seu. Meu amor, vai lá. Vou lá com você, eu fico lá do lado de fora, te aguardando. Quando você acabar, vem. E quando acabar a consulta, não falar: e aí, o que você falou com ele? Só ficar quietinho. Agora escuta, homem, que é o que eu vou falar para você. Você não é
o super-homem. O único super-homem que existiu, ele não pecou, ele foi para a cruz e levou todas as nossas dores. Esse é o super-homem real. O outro é mentira, não existe. E você não vai ser ele. E aí a gente fala assim, eu não sinto esse negócio não, eu sou brabo. Eu ver com esse negócio aí, eu vou trabalhar, vou fazer as coisas, eu não sei não. Aqui com ele, não, isso aí, esse cara não é firme não, eu aqui não tenho isso não. Deixa eu te contar um segredo. A ponte do meio de Vitória, ela é hoje monitorada 24 horas por dia, porque ela é o local de maior índice de suicídio no Brasil, a terceira ponte de Vitória. Existe uma igreja que atua nesse lugar, incessantemente, 24 horas por dia, resgatando vidas. Deixa só eu te dar um dado, 86% das pessoas que tentam suicídio lá, adivinha de qual sexo é? Masculino. Os caras brabo. Comigo isso não acontece não. Aqui não chega isso não, pastor. Vai pensando. Deixa eu te falar uma outra coisa. Está chegando nas crianças. E a gente não consegue nem identificar no adulto. Imagina na criança. Desenhos extremamente opressores e depressivos. E o filho está vendo. Lá em casa ele não vê na televisão não, pastor. A televisão lá em casa não liga não. Tem alguém aqui que não tem? Pega a criança mais nova que tem aqui, dá na mão dela bloqueado, assim, igual está o meu. Eu viro as costas para cá, quando eu olhar de novo, o telefone está desbloqueado, ela já acessou a senha do banco, ela já viu quanto tem, já fez transferência bancária, já mexeu, já mandou a foto para a avó, já acessou o desenho, ela já viu tudo. Tudo. E você está achando que ela não vê. Teu filho está dentro do quarto, trancado, com o celular na mão. E aí quando você chega perto dele, ele está lendo a Bíblia. Santa criança do Senhor. Quando você dá as costas, meu irmão, tem tanta tela aberta ali que eu não sei nem como é que ele consegue visualizar aquelas coisas todas. Existem jogos, hoje, construídos para levar o jovem à depressão, à ansiedade e à morte. E a igreja, o que é que está fazendo? Nós estamos orando. Nós estamos orando. Quando? Em setembro. Em setembro nós oramos para todo mundo ficar curado o ano inteiro. Nunca mais tem. E a igreja está abraçando? Abraçar. Por falar em abraçar, quero te falar do terceiro personagem de hoje. A igreja. A igreja tem o poder de transformar, de mudar e de salvar vidas. Quando abraça o problema. Não é quando eu olho para o problema não, pastor, porque olhar para o problema é fácil. Vou te contar uma história real. Pastor chegando na igreja, e a igreja dele era do lado de um bar. E tinha um senhor alcoolizado ao extremo, deitado na porta da igreja. O pastor chegou, olhou e falou, rapaz, o que eu vou fazer com esse cara? Toda semana é isso. Abriu o portão, passou por cima, falou, vou deixar o portão aberto, que o irmão fulano, não vou falar o nome do irmão, o irmão fulano está chegando aí, que a gente tem uma reunião agora marcada, vou deixar o portão só encostado aqui, e o irmão fulano vai chegar, eu vou falar com ele. Passou 1 hora nada, 2 horas nada, 2 horas e meia, o pastor já inquieto. O pastor é um ser muito paciente, você só não pode atrasar o horário, porque o horário é cronometrado. E aí o pastor, muito paciente, falou assim, não é possível, aconteceu alguma coisa com esse bendito, deixa eu ligar para ele. Ligou para ele e falou assim, ô rapaz, ele, ô pastor, tudo bem? Tudo na paz? Tudo. Você esqueceu da nossa reunião? Não esqueci não, pastor, estou no bar aqui do lado. Tu está onde? No bar aqui do lado. Ô rapaz, tu é doido, eu estou te esperando há 2 horas e meia, tu está no bar fazendo o quê, bendito? Não, pastor, sabe o que acontece? Eu estava chegando aí na igreja, tinha um senhor caído, alcoolizado aí. Aí eu olhei e falei, não posso passar por cima dele não. Aí eu peguei, levantei ele, pastor, trouxe aqui no bar, dei uma água para ele, estou dando um café para ele comer aqui, e eu vou levar ele em casa. O senhor não acha, pastor, que era absurdo passar por cima dele? O pastor falou, espera um minutinho que eu estou chegando aí no bar.
vezes, irmãos, nós estamos passando por cima daquele que precisa de um abraço. Era para chegar ali e abraçar ele. Mas toda semana ele vem aqui, pastor. Toda semana ele me perturba com esse mesmo negócio de depressão, com esse mesmo negócio de ansiedade. É toda semana. Meu irmão, para quem sofre é todo dia, é todo minuto, é todo segundo. Não tem um minuto sequer de alívio. Engraçado que parece que tudo que as pessoas falam é proposital. Você ouve uma conversa, está falando de mim. Você vê alguém fazendo uma coisa, isso aí é por mim, é minha causa, porque eu estou mal. Se eu estivesse bem, não fazia isso. E nem é. E nem é. Meus irmãos, eu acredito no poder do abraço. Eu acredito no verdadeiro poder da igreja. Quando a igreja é sincera, quando os santos se manifestam, o mundo não fica desprotegido. Meus irmãos, você não está sozinho. Aliás, sozinho você nem igreja é. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos corpo. E um dedo sozinho não é corpo. O dedo, para fazer parte do corpo, ele tem que estar unido na mão. A mão, para ter feito, ela tem que estar unida no braço. O braço no antebraço, o antebraço no tórax. E assim vai se criando o corpo. O corpo, ele é feito de vários membros, de vários irmãos. Então, irmão, você tem poder como igreja, e na igreja, de impedir muitos e muitos e muitos suicídios, apenas abraçando alguém. Tiago, nosso irmão Tiago, faz uma denúncia. Se seu irmão ou sua irmã estiverem carecendo de roupas, necessitados de alimento no cotidiano, e qualquer de vós dizer, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe deram o necessário para o corpo, que proveito há nisso? Tiago 2, versículos 15 e 16. Por vezes o nosso irmão está depressivo, está mal, está tentando se matar, e você fala assim, vai em paz, meu irmão, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre de todo mal, que a face do Senhor resplandeça sobre o seu rosto e te dê paz. Mas você não foi com ele, você não andou com ele, você não estava ali para segurar a faca, você não estava ali para tirar a corda, você não estava ali para impedir que ele jogasse o carro, a moto, em cima de um ônibus. Mas pastor, eu não posso. Então deixa morrer. Meu problema, meu irmão, é só naquele dia que a Bíblia fala que vai acontecer, e por um acaso eu acredito em tudo que a Bíblia fala, porque a gente vai chegar diante de um grande trono branco, e vai ter o justo juiz ali sentado, e aí ele vai falar assim, ô fulano, fulana, rapaz, você acredita que o fulano, esse fulano aqui, ó, que se matou, está vendo ele aqui? Se você tivesse do lado dele, ele não teria se matado. Deus, eu até que mandei a bênção, dei a bênção para ele, falei para ele ir em paz, falei para ele viver o teu rosto, que a tua luz ia resplandecer na vida dele, mas se matou. E aí Deus vai falar, mas por que você não andou com ele? Como, Deus? Eu tinha muita coisa para fazer. Só não está entendendo a minha vida, como é que era a minha vida lá na terra. Olha, tinha o curso das crianças, escola, a esposa que tinha que fazer o cabelo, a unha, eu que tinha que trabalhar, o gás lá de casa estava vazando, Deus, e aí eu tinha que consertar, porque o cara não foi lá no dia, que eu marquei 3 vezes, só lembra, né, que eu marquei 3 vezes? E Deus vai falar, aí, ele morreu. Deixa eu ver sua mão. Será que a tua mão vai estar branca ou ela vai estar vermelha do sangue dele? Porque vai ser cobrado o sangue. Uma jovem disse, pastor, quando o senhor me abraçou naquele culto, eu estava decidida naquela noite a me matar. Eu já tinha tudo planejado, eu só vim aqui na igreja para pedir perdão a Deus. Mas depois da mensagem, aquele gesto que o Senhor teve, eu senti como se Deus estivesse me abraçando. E naquele dia eu não consegui sair do prédio, eu comecei a chorar, até que tudo se apagou aqui e eu continuei chorando. Mas aí veio um homem com um monte de chave na mão e falou assim, ei, o que você está fazendo aqui? Eu já tranquei a igreja toda. E ela falou, quem é você? Ele falou, eu sou o zelador.
E ela falou, mas o que você faz? Ele falou, eu tranco a igreja. Ela falou, não estou aguentando, eu preciso que alguém faça alguma coisa por mim. E aí aquele homem me abraçou de novo, pastor, e foi como se Deus me abraçasse. E eu lembro que ele falava algumas coisas estranhas, e ele foi falando que Deus me amava, e ele começou a orar. E quando eu saí dali, pastor, a única coisa que eu consegui fazer foi falar, glória a Deus! Eu não queria mais me matar. O abraço que o Senhor me deu, o abraço que o zelador me deu, ele salvou a minha vida, pastor, porque naquele dia eu já estava com tudo pronto. Uma história real, que aconteceu não há muito tempo. Esse ano, aconteceu esse fato. Martin Luther King disse, o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. John Stott reforçou, dizendo, ser a igreja é ser Cristo no mundo. O mundo não verá Jesus, a não ser que ele veja Jesus em nós. Aqui está o ponto, meu irmão. O ponto não é o que você fala, o ponto é o que você vive. Culto não é o que você vem fazer aqui todo domingo, toda quarta, culto é a sua vida. Porque se a sua vida não for um culto lá fora, o que você vem fazer aqui dentro é mera religiosidade. E o culto é para agradar ao Senhor. Não é o pastor, não é o visitante, é a Deus. E agradar a Deus se resume em duas coisas. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Gostaria de ficar uma noite deitada no chão frio de piso. Eu passei 3. Não conseguia levantar, nem para ir ao banheiro. Alguém gostaria de deitar do meu lado lá? Passar 3 noites no chão de piso frio? No corredor do apartamento? Quero concluir, meus irmãos, dizendo que o mundo é cíclico. Sempre haverá alguém passando por depressão, por ansiedade, por dores na alma invisível, mas que se torna visível pela questão de suas faces. A questão é quem você vai querer ser nessa história. Você pode ser o abutre, você pode ser o bom samaritano. Melhor do que isso, você pode ser a igreja do Senhor. A Bíblia que o mundo vai ler. Você pode ser o próprio Cristo representando, quando estendendo a mão para alguém e cuidando desse alguém. Eu gostaria muito de ter o mesmo poder de Jesus, de chegar para o paralítico e falar, ei, levanta, bora, pega tuas coisinhas aí, mete o pé, vaza, quero mais você aqui não, pode andar. Gostaria muito de poder pegar o cuspe e fazer uma lamazinha, passar no olho e falar, ó, vai lá, lava lá, já está vendo. Gostaria muito de poder falar para o depressivo assim, olha, agora nesse momento estou tirando toda a depressão, você não tem mais, pode ir embora. Gostaria muito de segurar na mão do ansioso e falar, olha, a tua ansiedade está curada agora, e você não é mais depressivo, não é mais ansioso, e você pode ir embora. Mas só quem tem esse poder é Jesus. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Ele escolheu a você, Ele escolheu a mim, para sermos usados para canal de bênção e poder dEle. Você sabe, eu quero terminar dizendo que o poder da vida e da morte está na sua boca. A mesma boca que você usa para amaldiçoar, é a mesma boca que você usa para falar, glória a Deus, bendito sejas tu, Senhor. Pensa bem. Pensa bem. Use a sua boca como um canal de vida, como um canal de bênção. E se porventura você chegou hoje aqui, com dores na alma, achando que não tem mais saída, achando que essa escuridão que você vive, ela não tem mais para onde ir, eu quero te dizer que a igreja está aqui para dar vida por você. Eu quero te dizer que a igreja do Senhor,
Eu e todos os irmãos que aqui estamos e daremos a vida para te ajudar a passar por isso. E não importa se você é crente há 10, há 15, há 20 anos, não importa se você tem ministério, está exercendo ministério ou não. Depressão não dá no púlpito, depressão não dá em poste, depressão não dá em microfone, ela só dá em gente. Ansiedade é a mesma coisa. E talvez você está aí no seu lugar e falando assim, rapaz, esse homem está falando comigo, olha só. Puxa vida, ele vai me chamar para ir lá na frente. Não, não vou te chamar para vir aqui na frente. Eu não quero te expor e não quero te constranger. Eu falei de mim porque sou eu. E para mim hoje é uma vitória poder falar que eu experienciei isso tudo e é pela graça e pela misericórdia de Deus Ele me resgatou e me salvou. Pela graça e pela misericórdia de Deus Ele me permitiu estar aqui falando com vocês. Eu creio de verdade que Deus, Ele usou a minha desgraça para transformar em graça. Porque muitos chegam para a gente. Muitos chegam. Nós saímos para ir num show, um stand-up, e aí a gente sentou lá, e aí era uma coisa que a gente queria muito ir juntos para ver. Uma personagem que a gente gosta bastante, e aí sentamos lá no teatro, e aí entrou a personagem, o show começou, e uma menina sentada do lado da minha esposa, começou a falar com ela. E começou a falar com ela, e falar com ela a um ponto de me incomodar. Lembra disso? E aí eu olhei para ela e falei assim, está acontecendo algum problema? Ela falou assim, deixa eu resolver aqui. E aí na hora eu fiquei chateado, eu falei, caramba, a gente saiu de casa para se divertir. E eu falei assim, Senhor, não é possível. O Senhor só está de brincadeira. A gente vem numa pancada danada, a gente sai de casa para se divertir, os outros mais pancada. Não. Ela queria pra caramba ver o show, deu uma moral aí para mim aí, pô. Passou o show. Todinho conversando com a menina. A menina mal. Acabou o show. Eu bicudo, chateado com ela. Peguei as coisas dela, desci com ela lá a escada. Aí eu olhei para ela e falei assim, caramba, você queria tanto ver o show? Ela falou, a menina está em depressão, tu acredita? Eu falei, mas o que, gente? Falei, é mesmo, é? Está em depressão? Conta aí, o que houve? Ela falou, não, eu ajudei ela lá, tal, estava mal. Acabou qualquer argumento que eu tinha. Falei, não tem problema não, a gente vê o show de novo depois. Às vezes a pessoa está num show de piadas. E na maioria das vezes, ela está na igreja. Do seu lado. E o silêncio dela é o maior grito que você vai ouvir. Santo de Israel, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos faça ver, que o Senhor nos mova, nos encha de compaixão e amor, que a Tua graça redentora venha sobre nós e nos abra o entendimento. Senhor, que o Teu amor seja tão grande em nós, que transborde a ponto de alcançar aqueles que carecem de um abraço. Pai, o Teu Espírito Santo, Ele é tão maravilhoso, Deus, que Ele nos abraça, e que nós possamos transmitir o abraço do Teu Santo Espírito a outros que tanto precisam, Deus. Ah, Deus, como é bom receber o Teu abraço. Como é bom receber o Teu cuidado. Me permita cuidar do outro, Pai. Nos permita cuidar do outro. Meu irmão, minha irmã, se você deseja esse abraço do Senhor, eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. Eu queria te convidar a pedir a presença do Espírito Santo. E nesse momento eu quero te pedir, te convidar a falar, Pai, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso de alguém.
Senhor, manda alguém, mostra alguém para mim. Mostra alguém que eu possa confiar, mostra alguém que eu possa chorar, mostra alguém que eu possa falar das minhas mazelas. Por favor, Deus, eu não estou suportando mais, mas eu preciso, Deus. Se você orou assim, eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor. Mas se você não orou assim, eu quero te convidar a orar de um outro jeito. Eu queria que você dissesse nesse momento: Deus, por favor, me mostre aquela pessoa que eu preciso abraçar. Me mostra, Senhor, aquele teu pequenino que eu preciso amar. Me mostra, Deus, aquele que está nu e que eu preciso vestir. Me mostra, Senhor, aqueles que estão em depressão e eu, na minha ignorância, na minha arrogância, muitas vezes o desprezei. Quebra, Senhor, a minha arrogância, quebra, Senhor, a minha ignorância, quebra a minha soberba e me torne capaz de amar, cuidar e abraçar o outro. Assim eu te oro, no nome de Jesus. E se você orou assim, eu também tenho certeza que Deus vai te usar. Meus irmãos, que o Santo, Poderoso, Doce Consolador possa nos abençoar nessa noite. E eu espero, de verdade, que todos nós nos colocamos na brecha para amar, cuidar e proteger aquele que precisa. Amém? Irmãos, vamos orar pelo casal, por favor.